Anuário do Ceará 2022-2023. Patrocínio: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, SESI, SENAI e FIEC. Apoio: Governo do Ceará. Avançando juntos, o trabalho não para. Promoção: O Povo. Realização: Fundação Demócrito Rocha. A qualidade de vida em Fortaleza, como em qualquer cidade, depende sobretudo dos seus cidadãos, mas em larga medida passa pelo rigor da legislação e da fiscalização do seu cumprimento. Na capital cearense, a tarefa de conceder licenciamentos e também de retirá-los ou negá-los é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. Nos últimos anos, a SEUMA fez uma transição radical, levou para o virtual praticamente todo o seu cardápio de serviços. Pôs energia na simplificação dos processos em uma cidade cada vez mais complexa. No programa de hoje, a gente vai conversar com a secretária da SEUMA, Luciana Lobo. O programa do Anuário já está no ar. Meio ambiente, sustentabilidade, conservação. Essas palavras já não fazem parte apenas do vocabulário das ONGs, passaram a ser incorporadas ao léxico das empresas. Os indicadores de ESG foram parar nas bolsas de valores. E como o poder público lida com esses novos tempos? Aos municípios, cabe zelar pelo meio ambiente, à luz da legislação e também saber lidar com a sociedade que não evolui por igual. As agressões ambientais estão no nosso cotidiano, seja nos parques, seja na poluição sonora, na poluição visual. Em Fortaleza, quem tem a tarefa de tocar as políticas públicas na área é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, a SEUMA. E quem está conosco hoje aqui no programa do Anuário é a titular da SEUMA, a secretária Luciana Lobo. Secretária, seja bem-vinda. Obrigada, Jocely, é um prazer estar aqui com você. Prazer recebê-la. A primeira pergunta, secretária, é o seguinte: a SEUMA já há algum tempo, como eu disse, ela licencia, ela toca a política, mas ela não tem a tarefa de fiscalizar. Como é que é hoje para a SEUMA, a senhora já assumiu nesse modelo, tocar a política sem necessariamente estar lá na ponta para fazer a fiscalização? Para a gente é muito tranquilo, Jocely, porque muito embora a gente não faça esse serviço, nós temos uma integração muito grande com a AGFIS. Inclusive, nesse momento, a gente está terminando de desenvolver um mecanismo muito interessante que a gente está chamando de matriz de risco. Então, como hoje o licenciamento da SEUMA ele é 100% digital, a gente não trabalha com papel e o nosso volume de licenciamento é muito extenso. No ano de 2021, nós emitimos mais de 30 mil licenças nos nossos sistemas. Então, é muito complicado para a AGFIS fazer essa fiscalização de mais de 30 mil licenças. Então, nós estamos construindo uma matriz de risco para identificar aqueles empreendimentos, aquelas licenças que potencialmente elas oferecem um risco maior para a sociedade que merecem uma visita em loco. E daí é importante eu colocar também que a gente na SEUMA não faz a fiscalização em loco, que é uma competência da AGFIS, mas a gente faz, Jocely, o monitoramento da documentação que é colocada. Então, se identifica-se que naquela documentação que foi colocada no licenciamento, especialmente no autodeclaratório, tem algum tipo de inconsistência que não pode ser sanada, a gente imediatamente faz a cassação daquela licença emitida. Só para poder traduzir para o leigo, a gente está falando de uma Fortaleza Online, que é o serviço, que é o modelo que vocês seguem, e que o licenciamento, eu acho que praticamente todo o cardápio, o licenciamento é automático, é isso? É. A pessoa vai lá, coloca os dados que a SEUMA pede no portal, e ela pode sair dali do site com a licença. É assim que funciona. A gente tem um licenciamento hoje que nós chamamos de licenciamento digital SEUMA. Então, uma parte dele é autodeclaratório. O autodeclaratório é isso que você está falando. O cidadão vai lá, cumpre o checklist, coloca a documentação lá e tão logo haja a compensação bancária, se for um serviço que precisa de algum tipo de pagamento, vários são gratuitos, né? Então, imediatamente aquela licença ela é emitida. Isso a gente tem hoje em dia algo em torno de 54,
aliás, 60 serviços que estão no autodeclaratório. E daí a gente tem outros serviços que não estão no autodeclaratório, mas que são digitais. Então, nisso a gente tem algo em torno de 80 serviços, né? E o que são esses serviços digitais? O cidadão entra de onde ele estiver, na hora que ele quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele entra no nosso sistema, mas aí, antes de ter a emissão da licença, a nossa equipe faz a análise documental. Tá, agora vamos lá. Digamos que haja má fé nesse cidadão. Ele colocou lá as autodeclarações, mas ele não foi fiel ao que ele está apresentando para vocês da secretaria. Onde é que entra a capacidade do município de ir lá e conferir que ele foi desonesto? A gente tem um serviço de monitoramento dentro da coordenadoria de licenciamento extremamente efetivo. Para você ter ideia, hoje, alvará de construção, que é uma das possibilidades do autodeclaratório, a gente está fazendo monitoramento no mesmo dia em que ele é colocado dentro da SELMA. Em todos os casos? Em todos os casos. Porque são muitos, eu imagino, né? Em 2021, a gente teve algo em torno de 280 a 300 alvarás de construção que foram colocados na SELMA. E aí colocamos esse objetivo de monitorar em tempo real e hoje a gente consegue fazer pelo menos alvará de construção todo dia. Então, todo dia, na hora que ele entra, a gente já faz o monitoramento. E tem os erros que são passíveis de correção e os erros que não são passíveis de correção. Por exemplo, digamos que ele pediu um alvará para construir uma edificação X, né, um tamanho X. Ótimo exemplo. Então, ele pode ter feito, na hora de preencher algum campo, ele colocou um número errado. Então, a gente notifica e oferece a oportunidade da correção daquele campo. Pode acontecer também da gente identificar um documento falso. Por exemplo, um certificado de corpo de bombeiros, que é um dos documentos necessários. Se a gente identifica que aquele documento ele é falso, então aquele documento ele é cassado, o alvará ele é cassado, e a gente manda para a PGM, que é a Procuradoria Geral do Município, tomar as providências necessárias com aquele requerente. Secretária, qual é o risco de um alvará de construção ser concedido e a obra começar, por exemplo, e ela está absolutamente fora dos padrões porque ele conseguiu driblar tudo isso? O procedimento da SELMA é, portanto, retirar o alvará, é claro, isso parte para uma questão jurídica, vocês vão demolir, como é que funciona na prática? Então, a gente notifica a AGFIS, né? Para a AGFIS, que é a Agência de Fiscalização de Fortaleza, para quem não souber, é horrível porque quando a gente está acostumada a lidar com o dia a dia da administração, usa um bocado de sigla que às vezes o cidadão não conhece. Então, a AGFIS é o órgão de fiscalização, então a gente notifica a AGFIS para que ela tome conhecimento, e nesse caso, a rapidez com que a gente está trabalhando nesse monitoramento ajuda cada vez mais a evitar esse tipo de situação que você está colocando. É recorrente essa situação? Não, não é. Não é? E não ser recorrente essa situação solidifica o nosso posicionamento de que vale a pena ter uma parcela do nosso licenciamento por meio do autodeclaratório. A gente tem algumas situações mais recorrentes, de situações que precisam de serem sanadas, mas de falsificação, de má-fé, são situações realmente pouco usuais. Tá, vamos lá. Então pega outra situação aqui, a poluição visual, por exemplo, né? Até levantei isso na coluna no momento, a secretaria até respondeu na época. Eu estou falando desses LEDs, por exemplo, painel de LED, outdoor, por exemplo. É um tipo de autorização, secretária, que é feito também no online, ele autodeclara e instala, por exemplo? Sim. E na hipótese dessa instalação não estar de acordo com a legislação, como é que a prefeitura age? A AGFIS é provocada pela SELMA ou é o cidadão comum que vai lá até a AGFIS e faz a queixa? Pode acontecer das duas formas. A gente, quando eu falo a gente, SELMA não está em campo para verificar. Mas, eventualmente, até como cidadão, a gente pode encontrar alguma coisa que não está dentro do padrão e a gente faz a notificação para a AGFIS. Agora, o mais comum é a denúncia vindo do próprio cidadão. Sim. Ele vê uma situação que ele considera que não é razoável e procura a AGFIS. Eu imagino que isso é um desafio de comunicação, porque como ele vê que a SELMA tem historicamente o papel de licenciar, eu imagino que ele procura a SELMA, aí vocês têm que encaminhar para... Hoje em dia, muito pouco.
muito Não é um pouco. problema mais isso? Não, não é. Tá. A gente realmente consegue ter um canal de comunicação muito bom com os nossos usuários. A gente tem rede social, enfim, o nosso grupo aí que faz os nossos usuários, eles já entendem direitinho. E da mesma forma a AGEFIS tem feito um grande trabalho de comunicação, cada vez falando mais para a população que é eles que fazem esse trabalho, é o órgão que faz esse trabalho. Na pandemia, né, especialmente aí na fiscalização, se os locais estavam pedindo o comprovante de vacina, se estavam cumprindo os requisitos, eles tiveram uma atuação muito forte e cada vez solidificando mais esse trabalho. Com relação ao Fortaleza Online, eu imagino que ele tenha sido uma resposta importante naquele momento, para uma pressão muito grande do mercado imobiliário contra a Selma na época, em gestões passadas, por conta do que eles consideravam uma demora acima do razoável para aprovação de projetos. Na época, a Selma tinha pouca gente, toda uma limitação. Quando mudou o modelo, parece que ficou muito mais célere esse processo todo. O que acontece hoje em termos de fila? Tem fila, o mercado não está com a mesma velocidade de antes? Como é que está o ritmo de aprovação de projeto hoje? Bem, eu acho que é importante contextualizar que a administração pública ela está sempre evoluindo, né? Então, hoje, esse nome burocracia, que é tido como a pior acho que até chamar uma pessoa de burocrática é uma agressão. É uma agressão, né? Mas a burocracia, anos atrás, ali em 1920 alguma coisa, era uma grande metodologia que a administração pública tinha. E vai evoluindo, vai o modelo gerencial aí que a administração Fernando Henrique trouxe, que era o choque da eficiência. No governo Tancredo, que não houve, acabou sendo o governo Sarney, tinha o Ministério da Desburocratização. Claro, Hélio Beltrão. Né? Pai da Maria Beltrão. Pai da Maria Beltrão. Hélio Beltrão tem um discurso escrito maravilhoso falando contra a desburocratização, que se você pega hoje, é tal e qual a situação que a gente passa hoje em dia. Mas hoje, Jocélio, a gente tem uma ferramenta que não tinha nas décadas passadas, que é a TI, a informática muito evoluída. E o que é que a gente pode fazer? Utilizar essa TI, que está aí disponível, que é uma ferramenta maravilhosa, e transformar a cultura. E o que aconteceu na Selma, nesse período que iniciou em 2017, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, foi abraçar a tecnologia e transformar a cultura. Porque se o gestor ele não apoia essa ideia, nada acontece. Então, o prefeito Roberto Cláudio deu o ok, disse que podia caminhar, e o prefeito Sarto nos deu o ok para continuar e ampliar. Então, a gente tem hoje um recurso do Banco Mundial, dentro do empréstimo que a gente tem, para fazer as melhorias do nosso sistema, tornar ele mais responsivo, trazer realmente robô para funcionar dentro do sistema, para identificar documentos que não estejam ok. Mas, voltando à pergunta que você fez, que é a questão realmente do tempo, é inegável, né? Um alvará de construção, que antes passava um período de avaliação dentro da secretaria, hoje você tem a opção de ter automático, né? Sim. Então, o que é automático? Desde que sejam cumpridos os requisitos, se paga a taxa, o alvará está emitido. Eu acho que o grande temor, secretário, é exatamente esse, é o cidadão temer que, em nome da agilidade, a gente perca o rigor na concessão, porque ele vê, por vezes, algumas irregularidades sendo cometidas. Ele olha, esse prédio aqui está fora do padrão, quer dizer, isso seria a anomalia do que a senhora está falando. Né? Eu ouso discordar aí da sua posição, porque eu acho que quem quer fazer mal feito, faz de todo jeito. Né? Então, quem quer fazer mal feito, nem tira licença, sabe, Jocélio? Quem quer fazer mal feito, constrói e depois vê o que é que dá. Eu acho que o que a gente tem, na verdade, é um grande instrumento para aquela pessoa que quer fazer bem feito. Então, a gente tem uma resposta muito positiva do setor produtivo, que nos traz feedback. A gente também faz rodada com eles, com o setor produtivo, Sinduscom, com as BEA, com gente que a gente tem lá, os nossos consumidores, os nossos clientes mais cativos, e perguntam onde é que a gente pode melhorar. As BEA, para quem não sabe, é a Associação dos Escritórios de Arquitetura. Dos Escritórios de Arquitetura, né? Que são grandes usuários. Tá. Secretário, o prefeito Sarto esteve agora há pouco em Estocolmo, foi para a conferência, né, histórica, porque é uma efeméride, né, da primeira conferência. Ele falou em aumento no desempenho da cidade com relação à reciclagem de lixo, uma agenda ambiental. O que é que há de concreto hoje dentro da Selma em relação a essa agenda que o prefeito vendeu na Suécia? A gente tem avanços enormes, Jocélio. Hoje, nós estamos licitando lá na Selma
os planos de manejo de todos os parques urbanos da cidade. Então, a gente tem hoje 24 parques urbanos na cidade que estão sendo licitados os seus planos de manejo. As unidades de conservação da cidade também estão passando por licitação de plano de manejo. Nós tivemos uma entrega já esse ano muito forte, que mistura urbanismo com o meio ambiente, que é o Parque Raquel de Queiroz. A gente teve o anúncio aí da reforma do Parque Rio Branco, uma reforma muito importante que vai entregar um novo parque, um novo respiro para a cidade. Então, essa pauta ambiental realmente tem sido uma pauta intransigente do prefeito. Eu me lembro de vários projetos, o Se Liga na Rede, que é um projeto que a gente está fazendo na área do Cristo Redentor e do Pirambu. Ligação à rede de esgoto, né? Rede de esgoto. Que, na verdade, seria uma obrigação do cidadão, mas que em situações sociais mais difíceis, a prefeitura entra para fazer isso? A gente entra para fazer, entra na residência do cidadão, faz a ligação intradomiciliar. Residências, Jocely, que a gente já tinha ali gente morando há 30 anos e que nunca teve um vaso sanitário. Então, a gente chega lá, transforma a residência daquela pessoa, trazendo dignidade, melhorando a questão do saneamento da região e também da balneabilidade da orla, daquela área que tem uma influência por toda a cidade. Então, esse projeto específico são 2.500 casas beneficiadas. A gente já teve o aceite de mais de 1.000 casas e já conseguiu concluir quase 700 casas. É muita gente beneficiada, é muito interessante. Ou seja, ao pé da letra não seria obrigação do município, que cada um teria que fazer, mas se vocês não fazem, a conta não fecha, a conta da saúde das pessoas lá, né? E é uma população que precisa. Sim. E se a gente não estiver disponível para ajudar quem mais precisa, acho que perde um pouco o sentido de ser governo, né? Olha, a senhora mencionou o Sinduscom, o diálogo com os arquitetos. Como é que é o diálogo institucional da Selma com o chamado mercado? Que o mercado ele é voraz, o mercado ele nem sempre, secretário, ele está conectado com a agenda mais moderna. Ele tem ainda um DNA, por vezes, em alguns casos, muito atrasado. Estou falando de um mundo que já fala indicador de meio ambiente como parâmetro para investimento, estou falando de ESG, etc. Como é a mentalidade hoje do mercado imobiliário de Fortaleza, na sua visão crítica, para essa agenda que, a rigor, deveria ser uma agenda de todo mundo, não só da Secretaria? Acho que, em primeiro lugar, é importante colocar que a gente entende que nosso papel como SEUMA é equilibrar os interesses, né? Então, assim, a gente tem a pauta do mercado aí imobiliário, que por vezes se mostra um pouco voraz e querendo, né, fazer determinadas coisas que talvez não fosse o ideal. E, por outro lado, às vezes a gente tem uma pauta ambiental muito rígida. Então, será que não é interessante para a gente tentar equilibrar e construir o que seja melhor para a cidade? Como é que se equilibra sem defender rigorosamente a legislação? E é isso que a gente faz. E aí, como é que a gente tenta defender? É chamando para conversar e mostrando, né? Dizendo assim, olha, a legislação, ela mostra isso, ela é feita por conta dessa razão, ela tem uma razão de ser, a gente entende que essa é a melhor forma, e estamos agora também no momento de revisão de plano diretor. Talvez a gente tenha alguma sugestão que possa ser encampada ou não. A cidade, ela se transforma. A nossa lei do plano diretor participativo, ela é de 2009. Fortaleza não é a mesma cidade de 2009 até hoje, né? Então, algumas demandas podem ser legítimas, outras não. E é por isso que a gente senta para conversar e discutir. A senhora falou em plano diretor, né? Como é que está a agenda do plano diretor em Fortaleza, que é determinante para tudo isso que a gente está falando, né? Isso. A gente está agora no momento de licitação da empresa que vai nos auxiliar a fazer a escuta territorial e os estudos técnicos. Temos uma expectativa de recebimento das propostas em meados de junho. Estamos com reuniões mensais no núcleo gestor e avançando nas conversas para que a gente possa entregar um plano diretor muito bom para a nossa cidade. Qual é a vertente, qual é a cara desse plano diretor que a senhora vislumbra? Boa pergunta, Jocely. Ainda não sei te responder isso. Entendi. Mas realmente eu acho que é um plano diretor que ele tem que ser equilibrado, ele tem que ser um plano de grande diálogo, ele tem que escutar muito a população, e todas as camadas da população, tem que escutar o setor produtivo e tem que entregar o que seja melhor para a cidade, sem que haja uma preponderância de um lado ou de outro. Secretário, a gente viu Fortaleza nos últimos anos, gestão do Roberto Cláudio, fazer muitas operações urbanas consorciadas,
alguns benefícios na cidade houve em função dessas operações. Uhum. A senhora me corrija, talvez aquele viaduto da Santos Dumont, que dá acesso a um shopping, que depois ficou meio inócuo, porque você passa pelo viaduto como se fosse por baixo também, mas foi de uma operação como essa. Queria saber da senhora qual é a agenda de operações semelhantes pela cidade. Esse tipo de operação está, digamos, ainda no interesse da SEUMA? Como é que está isso hoje? Acho que, para quem não compreende, né, do que é que a gente está falando, essa operação urbana consorciada é um instrumento urbanístico que vem para fazer o atendimento de uma transformação urbana, econômica, de uma área da cidade que por algum motivo está precisando. Sim. Então, essa área especificamente que foi mencionada era uma área ali no Papicu que tinha uma depressão por conta de uma fábrica que tinha sido... Uma cervejaria desativada. E que, urbanisticamente falando, o que pode acontecer de pior é uma área que não tem vida, né? Então, foi-se construída essa operação para que houvesse essa transformação que é evidente aos olhos de quem passa por lá. E hoje a gente identifica uma área da cidade que tem precisado bastante, que é a área do Cais do Porto. Sim. Então, estamos avançando em estudos, inclusive fizemos uma parceria com a Companhia Andina de Fomento, a CAF, que está financiando esses estudos que a gente deseja fazer. Na verdade, já recebemos as propostas da empresa que devemos contratar em breve, e a partir daí a gente vai ter um diagnóstico da possibilidade real da confecção de uma operação urbana consorciada para aquela área que precisa bastante. Traduzindo então, já que a senhora prima pelo didatismo, né? Traduzindo essa operação urbana consorciada, a gente está falando de um empreendedor privado, tem interesse em fazer algo em determinada área, mas a cidade diz, opa, você pode até fazer se você respeitar a legislação, é claro, se você fizer alguma contrapartida. Grosso modo, seria isso? Isso e mais um pouquinho, né? Na verdade, toda cidade ela tem parâmetros urbanísticos, né, que precisam ser respeitados, e eventualmente se entende que um determinado perímetro pode ter parâmetros flexibilizados, desde que haja um interesse maior a ser entregue para a cidade. E a operação urbana consorciada ela tem isso. Então, é uma parceria do poder público com o ente privado para construir determinada coisa e transformar principalmente uma área que precisa. A propósito dessas operações que já houve, que poderão vir a acontecer, me parece que o cidadão também é um tanto cético, é um desafio para quem faz a prefeitura, de dizer o seguinte, a gente faz a obra, mas ela não vai ser deteriorada, ela vai ser mantida com qualidade. O Parque Raquel de Queiroz, por exemplo, é uma entrega recente, vigorosa, muita gente está lá, e as pessoas começam a ver com preocupação, e a conservação, como é que fica, enfim. Isso não cabe à SEUMA, a SEUMA não é a Secretaria de Conservação, mas como é que a senhora vê essa relação da cidade com o que é público? Olha, o que eu mais queria era que todo mundo se apaixonasse pela cidade como nós da SEUMA somos apaixonados, né? Falando do exemplo específico do Raquel de Queiroz, que foi entregue no início desse ano, e a gente faz constantes visitas lá para monitorar como é que está, porque ainda estamos ampliando também a cobertura arbórea, ainda estamos fazendo plano de manejo lá, foi entregue para a população, mas a gente ainda não desapegou. Ainda tem etapas a serem feitas lá ou está concluído? Na verdade, o Parque Raquel de Queiroz é um parque que tem 10 fases. Aquela fase específica é o trecho 6. Tá. O trecho maior, que é onde fica ali próximo ao shopping, que tem as wetlands, etc. Então, assim, a gente trabalha na SEUMA com um plano muito interessante de educação ambiental, e a gente tem feito muitas intervenções naquela área, e queríamos que cada vez mais a população entendesse que o que é público é de todos. Então, se não for cuidado pela população, não tem conservação da prefeitura que tem atração para resolver, sabe, Jocélio? Infelizmente, essa é uma realidade. E lá no Raquel de Queiroz, a gente já mudou as lixeiras por 3 vezes, e aí, quando a gente identifica, já foram arrancadas de novo as lixeiras. Então, é com muita dó, com muita tristeza que a gente vê esse movimento, mas não perdemos a esperança de que a população tenha um senso de pertencimento maior com aquele local, com as outras áreas públicas de Fortaleza também, e que possa nos ajudar nessa manutenção. Tem um trabalho da SEUMA com a Defensoria Pública, né, secretário, diz respeito à regularização fundiária, é isso? A gente firmou, na verdade,
muito... Aliás, a conversa começou essa semana, ainda vamos firmar o termo de compromisso. A Defensoria Pública, ela faz um trabalho interessante, ajudando a população hipossuficiente, e parte dessa população que procura a Defensoria busca ajuda no que diz respeito a ações de uso capião. E a ação de uso capião, ela pede determinados documentos técnicos que às vezes é difícil para a Defensoria conseguir com o corpo técnico e que é impossível para o cidadão hipossuficiente contratar um profissional para fazer. Então, nós da SELMA estamos terminando essa parceria com a Defensoria Pública para disponibilizar nosso corpo técnico para ajudar a Defensoria a dar o papel da casa para essas pessoas que tanto precisam. A gente tem muitas áreas, eu imagino, que tem esse problema, né? Sobretudo na periferia, claro. Sobretudo na periferia. Essa questão fundiária é uma questão muito importante. O time da SELMA, ele é um time hoje que consegue tocar a sua vida com um time próprio, ou a SELMA é uma secretaria que conta com profissionais do mercado, eventualmente em projetos? Como é que a senhora trabalha? Quem é seu time hoje? Eu, com muito orgulho, falo que é uma equipe prioritariamente feminina. A gente tem algo em torno de 80% do time composto por mulheres e um time enxuto. Nós temos algo em torno de 180 colaboradores, desde o pessoal que faz o apoio logístico. Apenas 180, é isso? Sim. Uma parte foi para a GFIS, quando houve a mudança, Sim. foi isso? Sim. Os fiscais, enfim. Isso. Né? Então, hoje é um corpo técnico de aproximadamente 180 pessoas que cuida de todo o licenciamento da cidade, da questão urbanística e da questão ambiental, com grandes entregas. Então, é uma equipe que consegue produzir muito realmente. Então, a gente solicita quando é algum tipo de consultoria específica para produzir um trabalho específico. No resto, é a nossa turma. A gente teve mudança na legislação, secretária, há não muito tempo também, nos últimos anos. Muita coisa recente aconteceu em Fortaleza e foi o aumento do gabarito dos prédios. Enfim, foi uma mudança na legislação que permitiu aquilo. A senhora enxerga nessa legislação algum tipo de ajuste a ser feito? A prefeitura avalia que o modelo que está posto é o adequado? Como é que a senhora lê o repertório de legislação que a senhora tem hoje na mão para trabalhar? Isso, eu acho que, como eu falei, o momento de revisão do plano diretor é um momento magnífico para se discutir isso. Às vezes a prefeitura tem uma ideia, a sociedade tem outra, então esse diálogo é super importante para a gente entender se a nossa legislação está ok e o que é que precisa ser aprimorado. O Fortaleza, ela virou referência com Fortaleza Online, né? Imagino que vocês foram benchmarking para muitas cidades. Somos, né? Recebemos com frequência a visita de órgãos para a gente dar consultoria, às vezes só para iniciar um diálogo, explicar. E é curioso, Jocely, porque às vezes as pessoas vêm pedir o nosso sistema. E daí a gente explica que o sistema é ferramenta. Sim. E, na verdade, o que tem que alterar é a legislação, é a cultura, é a forma como a pessoa se relaciona com o órgão. Não tem como delegar para a TI tudo, né? Não, a TI ela executa, né? Secretária, muito obrigado pela entrevista, desejo bom trabalho para a senhora na SELMA. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu conversei com Luciana Lobo, titular da SELMA. E o nosso programa de hoje fica por aqui. O Anuário do Ceará você pode ler na edição impressa, que você adquire em bancas, livrarias e na sede do Povo, na Guanabara 282. Você também pode acessar o Anuário na internet, gratuitamente, anuariodoceará.com.br. E você pode também acompanhar o Anuário nas redes sociais. No Instagram, Anuário do Ceará. No Twitter, Anuário do CE ou Anuário Doce. E ainda, os nossos episódios aqui da TV e do YouTube, o YouTube da Fundação Demócrito Rocha, você também ouve no formato podcast na sua plataforma preferida. Até mais!